Olá, estamos de volta com nossos estudos e estamos fazendo uma série de estudos sobre escatologia, que é o tema desse trimestre. Já fizemos uma introdução sobre o que é escatologia e hoje vamos tocar em um assunto muito importante, sobre esperar a volta de Cristo. Esperando a volta de Cristo. Assim deve estar cada cristão que realmente entregou sua vida nas mãos de Jesus. Há um texto que é muito oportuno para começarmos esse estudo, que é Mateus capítulo 24, do versículo 42 ao versículo 46. Jesus disse: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para que dá o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. A Bíblia Sagrada, em diversos textos bíblicos, exorta o cristão a não perderem a esperança na vinda de Cristo. Pois uma característica dos falsos mestres é nublar a visão dos crentes no tocante a este importantíssimo ponto doutrinário. E notamos que uma das características dos últimos dias é a falta de preocupação com a volta de Cristo. Esta que é a mensagem que mais se insiste no Novo Testamento, está sendo negligenciada. Esta preocupação é, aliás, um sinal da vinda do Senhor, conforme lemos em Mateus 24, versículos 37 a 39. Então, esta despreocupação, esse pouco caso, é um dos sinais que antecedem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, o cristão deve estar esperando, expectante da volta de Jesus. Lembro-me que antigamente em muitas igrejas se escutava o grito: Cristo está voltando. Aos ouvidos dos crentes, isso soava como um temor, pois ele, Jesus, podia voltar a qualquer momento, inclusive durante aquela reunião. Hoje, lamentavelmente, raramente se ouve na igreja algo semelhante. Não me lembro quando foi a última vez que eu ouvi um pastor da igreja pregar sobre a volta de Jesus. Então, como resultado, com tristeza, eu olho o corpo de Cristo, que é a igreja, e vejo pouca expectativa pela breve volta do Senhor. É triste, mas só uns poucos fiéis, servos do Senhor, parecem desejar e querer apressar a sua manifestação. Estamos muito ocupados com a nossa vidinha aqui, com o nosso carro, com a nossa casa, com o nosso TV de 50 polegadas, com um novo apartamento, com. Na verdade, há uma nova mentalidade quanto a este assunto entre muitos cristãos.
A ideia parece que é: Jesus não está voltando. Ouvimos isso há anos. Todas as profecias que precisam se cumprir antes de sua vinda ainda faltam, poucas se realizaram. Por que vamos esperar agora a sua volta e não desfrutar a nossa vidinha aqui? Ou seja, nós, inclusive grande parte de líderes, estão vivendo mais para o presente que para o futuro. Parece que a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, parece ser uma utopia. Como diz lá no norte e no nordeste, parece conversa para fazer boi dormir. Assim que nós, os pastores, muitas vezes nos estamos comportando. Então, qual é a minha responsabilidade como cristão para que isso não aconteça? Para que as pessoas não possam pensar desta maneira. O que devo me lembrar sempre? Há um texto em 2 Pedro, capítulo 3, os 13 primeiros versículos, que nos fala sobre essa verdade. Nos versículos 1 ao versículo 7, diz, o versículo 1, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que ao longo do tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então nós vemos isso hoje. A palavra diz que os profetas falavam, Jesus encarregou os seus apóstolos para falar, mas parece que nós, pregadores, nos esquecemos de falar, ou melhor, substituímos essa mensagem por uma mensagem mais atualizada, algo mais contextualizado. Queremos estar bem com o mundo em que vivemos. Queremos, de uma certa forma, contradizer o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, com esse século, com esse sistema que nega a volta de Jesus. Nós abertamente não negamos, mas, lamentavelmente, nos comportamos como se o negássemos. Estamos vivendo os momentos finais da igreja sobre a terra. E o Senhor nos quer atentos, vigilantes, para que esse grande momento, a volta do Senhor, não nos surpreenda.
Devemos amar a sua vinda, esperando com fé, mantendo-nos vigilantes, pois o dia e a hora ninguém sabe. Só o Pai. Mas devemos estar esperando. No texto de João, capítulo 14, os 3 primeiros versículos são textos que há anos me seguem. O próprio Senhor Jesus, ele fala que ele mesmo iria nos preparar moradas celestiais, desejando a nossa presença ao seu lado. Ele disse: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então é desejo e promessa do próprio Senhor Jesus. No capítulo 17, versículo 24, ali na oração sacerdotal do Evangelho de São João, Jesus, ele mostra o quanto nos ama. E pede ao Pai que, onde Ele estiver, nós estejamos com Ele, para que vejamos a sua glória. Hebreus capítulo 13, versículo 14 diz que neste mundo não temos cidades permanentes, mas buscamos a futura que Jesus foi preparar nos céus. Já quando vemos o texto de Atos capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11, aquele quadro majestoso do regresso de Jesus aos céus, ali nos mostra a promessa da volta do Senhor e a certeza que temos declarada pelos anjos quando afirmam para os seus discípulos: esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então, essa esperança, que eu chamo a bem-aventurada esperança, é esta: Cristo vem. No livro de Tito, capítulo 2, versículo 13, disse: aguardando a bem-aventurada esperança, é o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está a bem-aventurada esperança, que alguns a confundem. Um dia alguém pediu na faculdade teológica: professor, por que o senhor não nos define essa bem-aventurada esperança? Eu disse: eu vou começar ao contrário, na contramão. Vamos ver primeiro o que não é a bem-aventurada esperança. Em primeiro lugar, a bem-aventurada esperança não é a conversão, como alguns creem. Porque na conversão é Jesus que entra no nosso coração. Paulo, ele tinha Jesus no seu coração quando nos escreveu, mas ainda estava esperando a sua volta. Em segundo lugar, a bem-aventurada esperança não é o Pentecoste. O Dr. Leslie, do City Temple de Londres, ele disse uma certa vez que as escrituras que falam da volta de Cristo se cumpriram plenamente com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas, depois da descida do Espírito Santo, nós descobrimos que há dezenas de referências sobre a vinda do Senhor como algo que ainda aconteceria. Em terceiro lugar, dizemos que a bem-aventurada esperança não é a morte. Davi disse no momento da sua morte: tu estás comigo. Paulo disse que está ausente do corpo, está presente com o Senhor. O Dr. Bob Jones, ele disse: durante
toda a minha mocidade, eu pensei que a morte era a vinda do Senhor. Porém, a Bíblia chama claramente a morte de um inimigo. E a vinda do Senhor é a vinda de um amigo. Então, o que é a bem-aventurada esperança? A bem-aventurada esperança é a volta literal, visível e corpórea de nosso Senhor Jesus Cristo para ressuscitar os santos e arrebatar os crentes verdadeiros para o encontro com Ele nos ares. Eu sei que muitos não compreendiam algumas expressões, tais como a de Mateus capítulo 17, versículo 28, quando Jesus disse: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Também Mateus 10, 23. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. E eles creram que Jesus voltaria em sua geração, nos seus dias, no seu tempo. Então nós temos a expressão Maranata, ou seja, ó vem Senhor Jesus. E em tempos mais recentes, Martinho Lutero, ele disse: o mundo corre tão apressadamente para o seu fim, que fico assombrado com o pensamento que o último dia romperá antes que eu complete a tradução das Sagradas Escrituras. Mas sabemos que no ano de 1534, ele havia traduzido ambos os testamentos e Jesus não veio nos seus dias. Outros marcam a data da vinda de Cristo para os períodos mais recentes e alguns para os tempos passados que não se cumpriram. Outros estão marcando, inclusive no meio evangélico. Existem os futurólogos, vendedores de ilusão. Porém, Mateus 24, 36 é muito claro. Mas a respeito daquele dia, da vinda de Jesus, e ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E aqui, Jesus continua, no versículo 37, com uma afirmação qualificativa. Ele disse, pois, e continua. Aqui ele prossegue para descrever como será a conduta prevalente da humanidade quando do seu retorno. Ele não nos deu uma data do dia da sua vinda, mas efetivamente ele nos diz como estaria a sociedade de então. As coisas que estariam acontecendo quando estivesse bem próximo da sua vinda. A seguir, ele traz algo muito importante aqui nas Escrituras. Ele diz, em Mateus capítulo 24, versículos 38 e 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Então, quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus também ele menciona o tempo de Ló. Ele disse, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se
manifestar. Jesus, ele falou de um grande e súbito desaparecimento de pessoas aqui na terra. Em Lucas capítulo 17, do versículo 34 ao versículo 36, ele disse: naquele dia, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. E os discípulos se assustaram e perguntaram: para onde essas pessoas serão levadas? Ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também as águias. O capítulo 17, o versículo 37. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu sou a cabeça do corpo, e a cabeça irá se unir ao corpo. E Paulo, ele escreve na Epístola aos Efésios que Cristo é a cabeça da igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra. Aí você pergunta: como devemos esperar a vinda do Senhor? Qual deve ser a atitude da igreja? Certamente deve ser contrária à atitude que nós vemos em nossos dias. Que me desculpe os queridos pastores da igreja. A igreja deve estar sob a expectativa da vinda do Senhor a qualquer momento. Somente um cristão que assim agir santificar-se-á e estará pronto para ver a face gloriosa do Senhor nos ares. Eu sei que a celebração da ressurreição de Jesus nos faz olhar para trás. Relembramos o seu sacrifício, sua ressurreição e sua ascensão. Mas as comemorações da ressurreição nos motivam a olhar para frente, a segunda vinda de Cristo. E a certeza da vinda de Jesus e do juízo final deve impactar a nossa vida cristã. Há um texto em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 11 a 13, que diz: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando-a e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Esses versículos de Pedro estão requerendo pelo menos 4 coisas, 4 atitudes da igreja, uma vez que a volta de Cristo é certa. Essas 4 atitudes são: primeiro, santidade; segundo, piedade; terceiro, esperança; e 4, evangelização. Primeiro, devemos levar uma vida de santidade. O verbo dever indica que há uma obrigação de vivermos em santidade. A expectativa da volta de Cristo deve nos motivar a ter uma vida pura. Devemos amar a vinda do Senhor e amar de tal forma que sintamos esse dever
de levar uma vida santa e piedosa. Talvez a melhor forma de entendermos o conceito bíblico de santidade é começar refletindo sobre o que não é santidade. Primeiro, nós dizemos que santidade não é isolamento. É bem verdade que a palavra santidade significa separação. Porém, esta palavra, isolada do seu contexto cristão, pode gerar uma conduta anticristã na igreja. Por incrível que pareça. Segundo, santidade não é superioridade. Há aquele que tem o péssimo comportamento religioso de achar-se mais santo, mais justo e mais sublime do que os outros. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 15, ele diz: procure apresentar-te a Deus aprovado. Olha que o texto diz apresentar-te a Deus e não aos homens. Nós não devemos exibir nossa santidade aos homens com a intenção de que eles olhem para nós e nos admirem por nossa justiça. Os fariseus no tempo de Jesus já cometeram esse erro e foram duramente censurados por Jesus por causa disso. Em terceiro lugar, nós dizemos que santidade não é perfeição. Infelizmente, a nossa atual condição de santidade não é a condição de perfeição. Não somos perfeitos. Realmente gostaríamos de viver em tal estado? Gostaríamos de ter a certeza de que nunca mais, até o fim de nossa vida, nunca mais cometeríamos qualquer pecado. Mas a verdade é que ainda estamos sujeitos ao pecado. O processo de aperfeiçoamento em nós ainda não está completa. Com isso eu não estou abrindo uma porta para o pecado, porque Deus é santo e jamais vai tolerar o pecado. Nós simplesmente não devemos pecar. Por isso o apóstolo João disse: filhinhos, não pequeis. Me lembra o texto de Efésios capítulo 4? Ali no versículo 11, 12, Paulo diz: Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para aperfeiçoar os santos. Se é para aperfeiçoar os santos, então nós, os santos, não somos perfeitos. Estamos em processo de perfeição. E aí vem a pergunta: se santidade não é isso, e o que é santidade? Santidade é, vamos elencar três coisas. Primeiro, é uma resposta de nós ao amor de Deus. Segundo, é uma evidência de que se tem o amor de Deus. Nós respondemos, agora temos. E em terceiro, é uma obra exclusiva de Deus. Primeiro, é uma resposta ao amor de Deus. Paulo, em Colossenses capítulo 3, no versículo 1, ele disse: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, sabendo que Cristo nos amou primeiro, só nos resta amá-lo também. Por amor a Ele e em gratidão a tudo o quanto Ele fez por nós e em nós, queremos viver de uma forma que o agrade.
Entendemos que a melhor forma de agradá-lo é fazer a sua vontade. E para fazer a vontade de Deus, nós necessitamos conhecer, ter intimidade com Deus, para que Ele revele a sua vontade para conosco. Segundo, nós dizemos que essa santidade é uma evidência do amor de Deus. Um texto em uma linguagem mais moderna diz: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram servos ou escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Queridos, aqui fala de fruto. Fruto é resultado. O que o texto diz é que, se de fato fomos libertados do pecado e passamos a servir a Deus, o resultado desta obra de servir a Deus em nós chama-se santidade. Ou seja, se alguém não vive santidade, é evidente que ainda não foi alvo da libertação de Deus. Ainda não teve um encontro com Deus. Porque o encontro com Deus é que produz esta santidade em nossa vida. E o terceiro ponto é que a santidade é uma obra de Deus. Santidade não é algo que nós mesmos podemos produzir em nós, ainda que alguns se creem que pode fazê-lo. Porque quando nós tentamos santificar a nós mesmos pelos nossos meios, o resultado é legalismo e vaidade religiosa. Somente Deus, que é santo e santificador, é que pode nos santificar. Ele é poderoso para criar em nós um coração puro, como o rei Davi orava no Salmo 51, ali no versículo 10. Ele está para santificar-nos por seu sangue e por sua palavra, como na oração sacerdotal de Jesus, de João capítulo 17, ali no versículo 17. E aqui ainda, São Pedro, no versículo 14, ele repete: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ou seja, aqui ele responsabiliza o crente a se esforçar por manter uma vida de santidade irrepreensível. O outro ponto que nós encontramos aqui na linguagem de Pedro é piedade. Não é fácil definir a palavra piedade. Ao recorrermos aos dicionários bíblicos, logo percebemos que os tradutores, eles utilizam várias palavras, ilustrações e contextos para definir a palavra piedade. A palavra traduzida por piedade em 2 Pedro, no capítulo 13, versículo 11, é eusebeia, do grego, que quer dizer, juntamente com outras palavras correlatas, temor, reverência, zelo, respeito, devoção, honra e ainda serviço e adoração. A palavra que segue agora é esperança. O versículo 12 disse: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. O texto base desta mensagem diz também que, diante da inequívoca volta de Jesus, devemos viver com esperança. Mas esta palavra aqui na Bíblia é outra palavra que requer atenção, pois
pode ser facilmente confundida com o conceito mundano de esperança. E você me pergunta, o que é então esperança no contexto bíblico? O apóstolo Paulo, ele nos ajudará a entender que, de certa forma, esperança cristã é o futuro no presente. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, e o versículo 8, Paulo escreve: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, aqui por esse texto, entendemos que a esperança é o futuro no presente. Ou seja, trata-se de uma certeza e não de uma mera possibilidade. Faz-me lembrar o texto de Paulo em Romanos capítulo 8, quando ele disse: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória vindoura que em nós há de manifestar-se. Na palavra do Senhor não existe achismo. É realmente certeza, convicção. E o último requisito aqui é evangelismo. Pedro, no versículo 2, ele declara: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. A palavra apressando tem o sentido de dar pressa, apurar. Quando Pedro diz que devemos apressar a vinda do Senhor, ele está dizendo que devemos evangelizar o mundo. Eu estive vendo que vários mestres da teologia na história da igreja fizeram esta mesma afirmação com base em alguns textos bíblicos, especialmente Mateus capítulo 24, versículo 14. Ainda que alguns o apliquem ao fim da grande tribulação, mas é um exemplo para nós. Disse: e esse evangelho será pregado em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. São palavras do próprio Jesus. Ou seja, se estamos esperando Jesus, vamos esperar com outros. Hoje não vemos evangelismo nas praças, nas ruas. É algo que está em extinção. A melhor forma de esperar Jesus é pregando o evangelho para todas as nações. Essa é a suprema missão da igreja, que é o corpo de Cristo. Também podemos acrescentar que devemos nos firmar na palavra de Deus, se é que estamos esperando a volta de Cristo. Os versículos 14 e 15, melhor os versículos 15 e 16, Pedro aqui, ele nos recomenda que, enquanto Cristo não voltar, devemos permanecer fiéis à Bíblia. A nossa salvação e santificação estão firmadas na palavra do Senhor. Pedro reconhece a inspiração, a inerrância e a autoridade dos escritos do apóstolo São Paulo. Isso ele deixa claro no versículo 15. Pedro reconhece a inspiração que recebeu de Deus, ele e os apóstolos, para escrever suas cartas. Nós não devemos imitar os falsos mestres que ignoram e deturpam as escrituras, que é para sua própria destruição. Eu pergunto, será que estamos de malas prontas, no bom sentido, para a nossa longa viagem com Cristo? Que Deus
nos abençoe.